Você sabia que o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo? O problema é que essa é uma doença que costuma ser diagnosticada quando já está em estágio avançado. E é aí que entra o rastreamento como uma medida muito importante para detectar o tumor logo no início e aumentar as chances de cura. E para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente está recebendo hoje aqui no Ciro Entrevista o Dr. Rodrigo Miller, que é médico radiologista, um especialista em radiologia torácica. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite de contribuir nesse bate-papo. Obrigado, Luiz. É um prazer poder ajudar. Doutor, começa explicando para a gente, então, porque eu tenho certeza que as pessoas ficaram curiosas, que exame é esse que permite rastrear o câncer de pulmão? Bom, o exame de rastreamento do câncer de pulmão é a tomografia, como as pessoas conhecem a tomografia, mas é uma tomografia especial, é uma tomografia que usa baixa dose de radiação. Então, ela reduz em aproximadamente 70%, 80% a dose utilizada para a tomografia diagnóstica, especificamente para rastrear câncer de pulmão. Ou seja, uma baixa dose de radiação, o que significa isso para o paciente? É um exame mais seguro? É um exame que tem o menor potencial de dano cumulativo. A radiação, assim como a radiação solar, o dano é cumulativo. Quanto mais a pessoa se expõe à energia da radiação, mais o dano vai sendo formado. Então, a redução de dose tem como intenção reduzir essa dose cumulativa ao longo do tempo, já que é um exame de rastreamento que vai ser feito periodicamente, né? Pois é, e a gente sabe que as pessoas hoje em dia estão mais ligadas na saúde. Quando se fala, exame de rotina, todo mundo já fica mais alerta. Mas como é que é em relação ao rastreamento do câncer de pulmão? Todo mundo tem indicação de fazer esse rastreamento ou é só para um grupo específico de pessoas? Existe um grupo específico. Diferentemente da mama, que rastreia as mulheres, e da próstata, em que se rastreia os homens, o pulmão rastreia fumantes, sejam eles homens ou mulheres. E grandes fumantes, né? Principalmente aquelas pessoas que fumam um maço de cigarro durante 20 anos, um maço por dia durante 20 anos, ou 2 maços por dia durante 10 anos. Essa é a medida aproximada da qual, a partir daí, a gente deve fazer o escaneamento para procurar o câncer de pulmão. E quem tem um histórico de câncer de pulmão na família, por exemplo, tem indicação de fazer o rastreamento? Tem. Pessoas que têm história familiar em primeiro grau têm alguma indicação de fazer, principalmente se forem fumantes. Se não são fumantes, eu acho interessante conversar com o médico que está acompanhando para ver se é pertinente se expor à radiação, ainda que de baixas doses, para ver se vale a pena fazer o rastreamento. Mas pode ser feito em alguns casos, sim. E o fumante passivo, por exemplo, uma mulher que acompanhou o marido durante toda a vida, né, e o marido fumante, teria indicação também de fazer ou teria que ser avaliado cada caso? Fumantes são tipicamente mulheres, né? As fumantes passivas, né? A gente tem mais dificuldade de quantificar o quanto ela foi exposta a essa fumaça do cigarro ao longo dos anos, mas sim, quando tem uma história de ficar exposta em lugares fechados ao cônjuge, seja ele marido ou esposa fumante, vale a pena fazer o rastreamento. Em alguns casos. Pode ser um pouco mais espaçado, dependendo da exposição, pode ser um pouco mais espaçado, mas é pertinente, sim. Pois é, e no rastreamento padrão, de quanto em quanto tempo deve ser feito esse exame? Anualmente. A partir dos 50, 55 anos, 50 anos especialmente em grandes fumantes, até os 80 anos é pertinente fazer. Depois dos 80 já não tem um benefício tão claro, né, como teria a partir dos 50, né, nessa janela de oportunidade. Então, dos 50 aos 80 anos, anualmente. E qual que é a grande vantagem de se fazer esse rastreamento? Dá para se descobrir logo no início? Isso possibilita um tratamento mais assertivo, mais rápido? O que isso significa para o paciente? Significa, em termos estatísticos, epidemiológicos, uma redução de mortalidade. Até 24%, 25% se reduz a mortalidade. Isso a gente está falando, Liz, numa população de milhões de fumantes no mundo, né? Mais de 2 milhões de fumantes no mundo, e que reduzindo mortalidade em 25%, seriam 500 mil pessoas no mundo que teriam vidas poupadas pelo rastreamento. Claro que a gente não consegue rastrear todos, né? No Brasil, mais ou menos 12% da nossa população adulta é fumante, né? Que é um número bom comparado com a Ásia, China, Índia,
com Espanha, em que 30% da população é fumante, 25% no caso da China. Então, os nossos números, devido à campanha que foi feita, principalmente depois dos anos 90, reduziu bastante o número de fumantes. Né? Então, hoje em dia, a gente não vê tantas pessoas fumando com naturalidade como quando a gente viaja para a Europa, a gente vê as pessoas fumando na Europa, que é mais natural. Aqui está fora de moda, aqui é feio, aqui é fora de moda, e isso é muito bom, né? Isso ajuda bastante. Na carga tabágica total da população, reduz bastante. Agora, a gente vê aí os dados da Organização Mundial da Saúde, que mais de 70%, a grande maioria dos casos, ainda é diagnosticada quando já está lá em estágio avançado. É um desafio, então, ainda fazer esse rastreamento, conseguir detectar logo no início? É um desafio. Isso é uma coisa pessoal minha. O que eu acho mais desafiador é convencer o fumante a fazer o rastreamento. Porque o fumante, ele muitas vezes não quer saber. Ele não quer se expor a exames. Né? Ele sabe que ele é dependente de nicotina, né? Até existe uma dependência crescente de nicotina, que a gente pode falar depois sobre os vapers, né? Mas o fumante, o mais importante é a família estar do lado dele para ajudar ele a fazer o rastreamento. Né? O benefício é incontestável, então o mais importante é que ele faça, né, o rastreamento. Ele sabe dos riscos, mas ele não quer... É até um certo medo, né, de descobrir alguma coisa. Então, às vezes a gente fica, melhor não saber, né? Isso acaba complicando. Doutor, em relação aos exames de imagem, a tomografia é o método padrão, mas tem outros exames de imagem que também podem auxiliar aí no diagnóstico do câncer de pulmão. O doutor Hugo esteve aqui, falou sobre tumores ósseos e ele comentou até que o raio-x era o exame de entrada para caso, né, desse tipo de tumor. No caso do câncer de pulmão, também o raio-x funcionaria dessa forma? O raio-x, ele funciona. Ele não funciona como rastreamento, ele não é o melhor método para ser usado como rastreamento. Mas não é raro em casos que a pessoa vai fazer uma radiografia, um raio-x, por uma pneumonia e detecta um nódulo pulmonar, uma massa pulmonar. Então, ele é útil para detectar de uma maneira incidental esses tumores. Agora, para rastreamento, para busca ativa de tumores, o ideal é a tomografia de baixa dose. Né? Outros exames que podem ajudar, às vezes é um PET-CT, que é um exame oncológico, pode fazer, às vezes, por um outro tumor. Um paciente se sabe portador de um outro tumor e pode detectar o tumor de pulmão de forma incidental. Pode acontecer também. E o que as pessoas, os pacientes, costumam relatar na hora de fazer o exame, né? Os principais sintomas? O que eles sentem? É tosse? É dor torácica? Né? O que é mais comum lá? Porque eu sei que vem na história clínica para vocês, né? Sim. O sintoma é um problema no câncer de pulmão, porque muitas vezes no estágio inicial ele é assintomático. O paciente não sente o tumor. Né? Quando o tumor avança, que obstrui brônquios, que ocupa espaço dos brônquios, ele pode induzir reflexo de tosse e a pessoa ter tosse. Né? Os fumantes, em geral, eles são tossidores crônicos porque eles têm bronquite. Né? Mas quando eles mudam esse padrão de tosse, às vezes pode ser suspeito. A dor torácica também. O tumor em si, normalmente, ele não dói, mas às vezes ele invade a estrutura de parede torácica, estrutura potencialmente dolorosa, principalmente na parede torácica, e aí pode gerar sintoma de dor. Um sintoma que eu acho bastante pertinente para tumores em geral, mas especialmente pulmão, é a perda de peso injustificada. A pessoa perdeu muito peso num curto período de tempo e não fez dieta e não aumentou a atividade física. Então, esses sintomas consumptivos, assim, eles devem ser um sinal de alerta para algum tumor, especialmente do pulmão. Ou seja, é importante ficar atento a esses primeiros sinais, quando algo não vai bem ou se comporta diferente no nosso corpo. E aí, qual seria o primeiro passo, doutor? Já vai direto fazer o exame? Como é que é? O primeiro passo seria procurar um médico, preferencialmente um médico que tenha relação especificamente com a parte do tórax, seja ele um pneumologista ou um cirurgião torácico. Mas eu acho que também é interessante, se a pessoa tem um clínico de confiança, um médico de sua confiança, procure, lembre esse médico que ele é um tabagista pesado e que está preocupado com mudança de sintomas. Então, acho que vale a pena procurar um médico de confiança. Agora, a gente falou muito do rastreamento, mas os exames de imagem também
tem outros objetivos, como, por exemplo, o próprio diagnóstico, e no tratamento também pode ser útil para acompanhar esse tratamento do paciente com câncer. Explica um pouquinho para a gente dessas outras vertentes, né? Sim, uma vez detectado o câncer de pulmão, a gente tem que estadiar. Isso serve para qualquer câncer, né? Mas nós estamos falando de pulmão, então vamos especificamente do pulmão. Ou seja, ele deve fazer exame de imagem para ver qual é a extensão local daquele tumor do pulmão, ver se tem outros nódulos do pulmão além daquele e ver se tem comprometimento de estruturas que podem ser invadidas por esse tumor, como parede torácica, pleura, que é uma membrana que cobre o pulmão, o mediastino, que é o espaço entre os pulmões que contém o coração e vasos. Então, a gente avalia o grau de extensão local do tumor, avalia o comprometimento de linfonodos, que são os gânglios linfáticos, né? A gente consegue estadiar esses gânglios linfáticos e também ver se tem metástase à distância. No exame do tórax, a gente avalia a metástase à distância só no tórax, né? Para ver se tem metástase no cérebro, metástase em ossos, metástase no fígado. Aí teria que fazer exames específicos de estadiamento desse tumor para localizar essas metástases. E acontece com frequência também o contrário de, por exemplo, o tumor inicial ser na mama e aí depois se encontrar metástase no pulmão? Ah, sem dúvida. O pulmão é um órgão assim, ele é um órgão que toda a circulação sanguínea do corpo em algum momento passa no pulmão. Então, porque o sangue precisa ser oxigenado. Então, qualquer tumor em qualquer local do corpo pode emitir metástase e esses implantes, essas células tumorais, para se alojarem no pulmão, né? O pulmão é um órgão-alvo de diversos tumores, inclusive do próprio tumor de pulmão. Ele pode existir uma metástase no pulmão originado de uma lesão no outro pulmão ou no mesmo pulmão em local diferente. Então, o pulmão ele é um órgão que deve-se ter atenção em casos de qualquer tumor, seja ele de pele, de intestino, de rim, de fígado, deve-se atentar para a metástase pulmonar. Quando a gente fala de câncer de pulmão, logo a gente lembra do uso do cigarro, porque de fato existe essa relação, essa associação do cigarro com o câncer de pulmão. Mas e quem não é fumante também está em risco? O risco do não fumante é bem menor, né? Então, nos não fumantes, o câncer de pulmão representa 1, 2%, né, dos cânceres. Mas a gente tem que se dar conta que nós vivemos em ambientes que têm muitas substâncias tóxicas, né, principalmente a poluição. Então, a poluição ela pode funcionar como um cigarro, como potencial dano no pulmão, né? A poluição é um dos agentes químicos que pode desencadear câncer de pulmão. E químicos em geral, principalmente gases tóxicos ou partículas tóxicas, né? Antigamente a gente tinha o amianto, que era muito usado na fábrica de telhas, né? Então as pessoas que se expunham àquele amianto tinham risco maior de câncer de pulmão. Mas eu acho que no nosso meio é bastante pertinente e merece atenção a poluição. E aqui no Rio Grande do Sul também era muito comum antigamente o uso de fogão a lenha. Ah, exatamente. Né? No interior também. Ainda é. Então, é um tipo de poluição, né? Apesar de todo o romantismo que envolve o fogão a lenha, que as pessoas gostam, é um tipo de poluição também, que de uma maneira cumulativa pode ser danoso. Perfeito, doutor. E também a gente tinha falado dos fumantes passivos também estão em risco, né? Estão em risco, sem dúvida. Então, por isso que precisa também redobrar a atenção. Tá? Então, a gente estava falando do cigarro e uma onda agora é, de fato, o cigarro eletrônico, né? Vocês têm visto nos exames também lesões no pulmão associadas ao uso do cigarro eletrônico? Essa é uma questão muito interessante e muito pertinente, né? A gente tem visto, eventualmente, casos de dano, basicamente uma inflamação no pulmão decorrente do uso de cigarro eletrônico. O interessante do cigarro eletrônico é que ele é capaz de comportar muito mais nicotina do que o cigarro normal. Então, as pessoas se viciam muito mais. Então, eu até estava vendo um outro podcast que já falava que as pessoas que fumam cigarro eletrônico têm mais desejo de fumar cigarro normal, porque a pessoa já tem o vício em nicotina. Então, nós temos dois problemas. Um é o vício, que é a pessoa que pega muito a juventude, a pessoa que nasceu depois dos anos 2000, essa população está fumando bastante, apesar de ser ilegal.
né? E temos o risco de câncer de pulmão, que nós vamos ter que ainda reconhecer como é que é esse dano a longo prazo, porque essa população que está fumando ainda não tem anos de uso do cigarro eletrônico. Então, é uma coisa que deve nos trazer muita informação num futuro recente. E pela questão do cheiro, do gosto, às vezes fica uma coisa mais atrativa perante os olhos dos jovens, principalmente, mas agora já está se vendo o contrário, porque inicialmente se falou que era um método mais seguro, menos prejudicial para a saúde, mas já se viu que não é bem assim, né, doutor? Então... O potencial de adição, o potencial de gerar vício é muito mais alto no cigarro eletrônico pela possibilidade de ter grandíssimas doses de nicotina naquele óleozinho que eles usam no cigarro eletrônico que eles inalam, né? Então, a gente tem que... É um problema de saúde pública que está acontecendo no momento atual o cigarro eletrônico. E com relação ao câncer de pulmão, ainda é cedo para se dizer se tem essa associação ou... Já existe associação e existe uma plausibilidade muito grande que esse tipo de substância tóxica, daqui a 20, 25, 30 anos, vai manifestar como câncer em uma parte significativa desses pacientes, né? Mas eu acho que vem muita notícia ainda pela frente em relação ao cigarro eletrônico. É uma verdadeira onda. A gente falou do diagnóstico, né? Enfim, do rastreamento, do estadiamento e na questão do tratamento, né? Os pacientes que foram diagnosticados, que já estão fazendo o seu tratamento contra o câncer de pulmão, a tomografia também pode ser um método útil para ir realmente acompanhando essa doença? Sim, os oncologistas, que normalmente são quem acompanham esses pacientes em tratamento, quimioterapia, radioterapia, eles já têm os protocolos que eles utilizam para controle de tratamento desses cânceres de pulmão. Então, isso, na maior parte dos casos, envolve tomografia, não só do tórax, também de outros órgãos, principalmente de abdômen, ou eventualmente ressonância magnética para ver se tem uma lesão e acompanhar uma lesão no crânio. Eventualmente PET-CT, que é um exame bastante útil no acompanhamento e no diagnóstico de pacientes com câncer de pulmão. Então, sim, são utilizados diversos meios diagnósticos diferentes, além da tomografia. Perfeito. A gente falou bastante sobre câncer de pulmão, mas eu não posso deixar de perguntar aqui hoje sobre uma outra doença que ficou muito famosa durante a pandemia, que é a Covid-19, que inclusive vocês devem ter trabalhado bastante lá durante esse período. E eu queria tentar esclarecer um pouco dessa questão da associação, porque a gente viu muitos pacientes com lesões no tórax. Tinha alguma relação, paciente grave com Covid, ou também aparecia, teve algum padrão, aparecia também em pacientes leves com a doença, com essas lesões no tórax? Olha, a Covid apareceu de tudo que é maneira que se pode imaginar, né? Eu estava calculando em um local, eu sextupliquei o meu volume de trabalho durante o período auge da Covid aqui no Rio Grande do Sul. É interessante que a gente já estava ajudando os colegas de Manaus e de outros locais do Brasil quando chegou a Covid lá e a gente viu ela chegando no Rio Grande do Sul e já vinha trabalhando antes dela chegar aqui, né? Então, a Covid, sim, os pacientes tendiam a formar, eu falo tendiam porque é mais do que agora, a formar um tipo específico de pneumonia viral, né? A pneumonia secundária à Covid, que se manifestava no pulmão pelas opacidades em vidro fosco, que ficaram tão conhecidas assim da população geral, que antes era uma linguagem só de bastidores. Então, esses pacientes tinham bastante essas lesões. A gente conseguiu acompanhar essas lesões ao longo do tempo. Uma boa parte se manteve. As lesões que se mantiveram tenderam a evoluir para uma alteração mais cicatricial, mais fibrótica, que é o que nós chamamos, né? Quando existe depósito de tecido cicatricial no pulmão, que prejudica o funcionamento do pulmão, prejudica o movimento do pulmão, prejudica a troca gasosa exercida pelo pulmão. Então, sim, a gente vê ainda algumas sequelas de Covid. E o padrão, por exemplo, costumava também ter em pacientes jovens ou mais pacientes idosos, pacientes graves, pacientes leves? Não, realmente não tinha de todos tudo os que é jeito. tipos etários e graus variados de gravidade. Uma coisa interessante é que a gente não conseguia muitas vezes predizer a gravidade
baseado só nas características do paciente. Às vezes o paciente jovem podia ter uma pneumonia grave e o paciente idoso, muitas vezes já comprometido, não desenvolvia doença tão grave. Então não tinha um padrão esperável de comportamento da doença. Isso até hoje não se sabe. Até hoje a gente vê ainda bastante porquê. Covid, bastante teste positivo de Covid, mas muito menos pneumonia exercida pelo Covid. Então, ele está presente ainda, e eu acho que vai ficar ainda por um bom tempo, mas de uma maneira bem mais branda do que estava antes. Muito por conta também das campanhas de vacinação, né? Sem dúvida. Mas vocês também têm visto pacientes com sequelas da Covid, né? Com lesões no pulmão por conta da Covid? Sim. Ainda hoje? Sim, a gente não é tanto, mas vê. Acabou sendo uma das causas até de transplante de pulmão. Aquela fibrose, aquela alteração cicatricial do pulmão, que ficou de uma maneira tão acentuada que acabou levando alguns pacientes a transplante de pulmão. Nossa, então realmente foi... Ainda hoje se respinga, né? Esse período onde a gente tem que de fato foi de bastante trabalho. Acho que teve uma área que trabalhou bastante. Foi a parte torácica, Foi a parte de emergência e a parte de radiologia torácica, principalmente, né? Doutor, vamos falar um pouquinho também sobre outras doenças, aproveitar que o senhor está aqui, né, para falar do dia a dia, né? Quais são as outras doenças também que costumam aparecer lá no dia a dia do CIR em relação ao pulmão? Não é só câncer de pulmão, graças a Deus tem outras coisas menos graves, acredito. Conta pra gente um pouquinho. Bom, esse ano de 2024 a gente está tendo muito caso de pneumonia. Pneumonia bacteriana, pneumonia nas suas diversas formas, a gente está vendo bastante, mais do que a gente costumava ver antes. Então, é uma coisa que eu não sei se os pacientes estão procurando mais atendimento médico ou se está tendo realmente um surto de pneumonia no nosso meio que merece atenção. Principalmente entre idosos? Todas as faixas etárias. Muitas crianças, muitos adultos jovens e os idosos sempre foram vulneráveis e continuam sendo. Então, esse ano está com uma característica epidemiológica bem específica que merece atenção e vai nos trazer mais informação no futuro ainda. Sim, não se sabe ainda qual que é a relação, apenas vocês estão observando que realmente há um aumento, talvez por conta das mudanças de temperatura também. Sem dúvida. O Rio Grande do Sul é uma região que tem bastante doença respiratória comparado com outras regiões. Tanto que aqui nós temos centros de doença respiratória muito fortes, né? muito pujantes, que tem grandes profissionais. Então, o Rio Grande do Sul realmente tem bastante doença respiratória. E é importante dizer que também pode ser uma doença grave, porque às vezes as pessoas dizem, não, pneumonia é coisa leve, mas pode matar, né, doutor? Pode, sem dúvida nenhuma. E merece tratamento. As pneumonias bacterianas são tratadas com antibiótico. Pneumonias virais raramente são tratadas com antibióticos. Elas têm um curso natural da doença, assim como era o caso do Covid, né? Então, mas na presença de pneumonia, na suspeita de pneumonia, vale a pena procurar atendimento médico especializado. E tuberculose ainda se vê hoje em dia? Se vê. A tuberculose, ela sempre foi considerada uma doença de aglomerados populacionais, né? Então, principalmente população vulnerável, pessoas muito pobres, aglomeradas, ou população carcerária, mas a gente diz que quem vê cara não vê tuberculose, porque a gente vê em todos os tipos de sexo masculino e feminino, pessoas que são do nosso convívio, muitas vezes podem ter tuberculose. E muitas vezes, por ser uma doença comum, ela acaba se manifestando de maneiras típicas e atípicas. Então, a gente acaba vendo formas atípicas de tuberculose também, porque seriam menos fáceis de se fazer o diagnóstico. Então, acho que é até importante deixar esse alerta para as pessoas, porque acham que é uma doença muito distante e não é, né? Então, ficar atento aos sintomas, acho que é tosse prolongada, né, tosse doutor? Prolongada. Qualquer pneumonia que não se resolve e evolui de uma maneira um pouco arrastada merece atenção, tanto pensando em doenças granulomatosas, que nós chamamos, que é a tuberculose, quanto pensando em tumor. Então, pneumonia que não resolve merece atenção. E uma das causas dessas pneumonias, entre aspas, que não resolvem, é a tuberculose.
Perfeito. Fica o alerta aí para quem está nos assistindo. E falamos de várias doenças aqui em pouco tempo, mas câncer de pulmão, pneumonia, tuberculose, Covid-19 são muitas as doenças que fazem parte do dia a dia de vocês. Então, antes da gente encerrar a nossa entrevista, qual dica o senhor deixaria para as pessoas que estão nos assistindo em relação às doenças, ao diagnóstico precoce? Tem que ficar atento aos primeiros sinais, doutor, porque as pessoas geralmente tendem a negligenciar, né? Principalmente os homens. Não é importante, vamos deixar, é só uma gripe, né? É só um resfriado e vai deixando. Isso pode virar uma bola de neve. Conta pra gente. Sim, a dica principal que eu dou é aquela pessoa que é tabagista procurar ajuda. Ela pode pedir ajuda para médico psiquiatra, para médico pneumologista, para o seu clínico de confiança, às vezes até para os seus familiares, pode pedir ajuda, né? Então, é um vício que merece a nossa atenção e merece o nosso respeito por essas pessoas, porque realmente é muito difícil de largar. A nicotina é um tipo de droga que o intervalo entre o estímulo e a resposta prazerosa é muito curta, porque o cigarro é fumado. Então, o fumante está numa angústia pela falta de nicotina e fuma um cigarro e alivia essa angústia logo em seguida. Então, é muito difícil de largar. Então, a pessoa precisa de ajuda. Mas hoje em dia existem alternativas como os adesivos, né? Tudo isso adesivos, gomas, medicamentos. Tem medicamentos que ajudam bastante para tirar aquela fissura que as pessoas têm no cigarro. Então, existem opções de tratamento bem válidas. E só para a gente reforçar, então, a gente já falou lá no início da entrevista, mas agora para a gente fechar, indicação de rastreamento do câncer de pulmão. Tabagistas, qual que é a idade? Ex-tabagistas também, explica para a gente. Tabagistas com alta carga tabágica, isso aí o médico pode ajudar, que é o equivalente a um maço por dia por 20 anos, ou algo em torno disso, ou 2 maços por dia por 10 anos, para mais. Tabagistas que largaram o cigarro há menos de 15 anos também merece uma atenção também, porque o tempo ainda é curto. E evitar tabaco, fumar menos quem fuma mais e dar atenção para essa parte da saúde, porque não é só o dano do pulmão, o dano do tabaco. O câncer de pulmão é uma das respostas ao tabaco, mas também tem doença cardiovascular, tem a própria bronquite, o enfisema, que são bastante sofridos para a pessoa que porta. Então, vale a pena ter esse cuidado. E o rastreamento é uma excelente medida para conseguir detectar logo no início, né, doutor? A gente fala tanto aí de mamografia para câncer de mama, os exames preventivos também do câncer de próstata. Então, o de pulmão também tem que entrar nessa mesma onda das campanhas, né, e se falar mais sobre isso. E uma coisa que é pertinente também é a idade, né? A idade entre 50 e 80 anos, que é a janela onde a nossa atuação como médicos fazendo esse rastreamento reduz a mortalidade em até 24%, 25%. Então, é bastante significativo. De mortalidade por câncer de pulmão. A mortalidade geral, não só atribuível ao câncer de pulmão, reduz mais ainda. Então, o tabaco ele já era tanto dano que a suspensão do tabaco beneficia não só o pulmão, mas diversos órgãos do nosso corpo. Ou seja, rastreamento tem que entrar lá na listinha de exames do ano. Porque é muito melhor detectar logo no início, né, doutor? O interessante é que as pessoas, as mulheres, elas dão atenção para a mama, elas fazem, e os fumantes, muitos não fazem. Eu perdi familiares para o cigarro, perdi um tio e 2 avós para o cigarro, e convivo com pessoas que fumam que não querem saber de ouvir falar em fazer tomografia. E eu insisto, continuo insistindo. É um grande desafio que temos pela frente. Dr. Rodrigo Miller, radiologista torácico do CIR, Hospital Mãe de Deus. Doutor, nosso tempo chegou ao fim, mas foi muito legal, muito esclarecedor. Acho que é muito importante a gente trazer esse assunto à tona aí para os fumantes e também para aquelas pessoas que têm pai, mãe, amigo, irmão fumante, para dar aquele alerta, né?
Ouvi falar que o rastreamento pode ser uma grande medida, então acho que a gente tem que passar essa informação adiante. Doutor, muito obrigada por participar desse bate-papo conosco. Muito obrigado. Foi muito legal. Foi então é isso, pessoal. Agradecemos também a vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio do Ciri Entrevista. Vou convidar vocês também para se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações para continuar acompanhando todos os nossos vídeos em primeira mão, porque aqui sempre tem bate-papo sobre saúde com profissionais muito qualificados. Então a gente te aguarda, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.